Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria do Instituto Hesed e a gente se encontra agora como família do Exército de São Miguel para rezar junto, para ter esse dia da Quaresma e ter um mergulho e uma experiência forte com o próprio São Miguel Arcanjo. Hoje é o dia que a gente começa a mergulhar na pessoa de São Miguel. Amanhã a gente vai falar sobre São Gabriel e depois sobre São Rafael, mas hoje é o dia dedicado a ele, ao nosso comandante, aquele que está à nossa frente, que caminha conosco e que dá nome a esse exército. Esse é um exército dele, é de São Miguel. Nós temos também a graça de ter aqui uma pedra do Monte Gargano, lugar onde São Miguel apareceu. Então, nós clamamos agora a presença de São Miguel e hoje você vai rezar com São Miguel, vai experimentar essa graça, vai mergulhar em conhecer quem é São Miguel e rezar junto com ele, amém? Então pronto, aí a gente começa agora a rezar com o nosso sinal da cruz. Antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal e de já deixar o seu like, que você gostou desse vídeo, que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, não é? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega lá o seu livrinho da Quaresma, nós estamos na página 69. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Nos reunimos então hoje para falar sobre a pessoa do arcanjo São Miguel, esse grande protetor e comandante do nosso exército. Eu fiquei feliz de ter tido a honra de falar sobre São Miguel na sequência das nossas formações, caiu justamente para mim. E o irmão Luiz Maria falava comigo agora há pouco. Ah, irmão Emanuel Maria, eu queria tanto dar essa formação no seu lugar, mas vamos trocar então, irmão, mas acabou que ficou sendo eu mesmo. Ele vai falar sobre São Rafael e a irmã Maria Raquel vai falar sobre São Gabriel Arcanjo amanhã, não é? Então a gente se encontra agora para falar sobre São Miguel. Você pode pegar a Sagrada Escritura, há algumas passagens no livro do Apocalipse, aquela que você já conhece, claro, não é? Que é o tema da nossa quaresma desse ano de 2020, Apocalipse 12. A gente tem o livro do profeta Daniel, que fala lá no capítulo 10, no capítulo 12. Tem também em Zacarias 3 e em Josué, que são passagens que não falam especificamente sobre São Miguel, com o nome dele mencionado, mas que a igreja já reconheceu na sua tradição de interpretação da Sagrada Escritura que uma alusão à própria pessoa de São Miguel. Então pega lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, logo no primeiro versículo, o que diz? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. Que palavra forte é essa agora, não é? De São Miguel, mostrando que ele está com o povo eleito. A devoção a São Miguel, digamos, essa invocação a São Miguel, já era da parte do Antigo Testamento. Os próprios judeus têm São Miguel como um anjo protetor deles. Mas, para nós, quando a gente vê esse texto, ele fala muito que estes são os tempos de São Miguel. Você tem percebido que muita gente hoje tem falado de São Miguel? Muita gente hoje tem rezado a São Miguel. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa me falando qual era o nome que era mais comum das pessoas colocarem. Aí eu perguntei, a minha eu conhecia muitas crianças que se chamavam Lucas, que se chamavam Pedro, que se chamavam Heitor.
Falou, olha, esses nomes até são comuns, mas há um nome que é principalmente colocado nas crianças, que é Miguel. Preste atenção que tem muita criança que se chama Miguel hoje em dia. Por quê? Esses são os tempos de São Miguel agir em nosso meio. São Miguel está agindo poderosamente em nosso meio e ele fez Deus inspirar as nossas madres fundadoras para começarem esse exército de São Miguel, para serem aquelas que receberam a inspiração do próprio Deus para formar esse exército que você faz parte agora, para poder clamar. Então, esses são os tempos de tal angústia, como diz aqui a passagem de Daniel. Vamos pegar de novo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo. Desde que as nações existem, a gente vê hoje quantas dores no meio do nosso povo, não é? Dores de coração, dores físicas, perdas de sentido. Quanto as pessoas estão sofrendo, não é por causa disso, o quanto as pessoas têm sofrido. E aí, nesse tempo, teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. Nós cremos que ele está falando aqui de escapar de uma condenação eterna. Escapar de um momento de morte eterna daqueles que perseveram e caminham junto com São Miguel. Isso é muito forte, meus irmãos. Esse é o tempo de São Miguel. Esse é o tempo em que ele vem em nosso meio para combater por nós. A gente fala, São Miguel, combatei e rogai por nós. A gente invoca São Miguel e ele está conosco com este exército. Mas há uma outra passagem que mostra não tanto que São Miguel está com esse tempo, e esse tempo se levanta Miguel, como ele diz aqui, não é? Nesse tempo levantar-se-á Miguel. Nesse tempo que é agora, São Miguel levantou e inspirou esse exército de São Miguel. Mas há uma segunda passagem que eu queria trabalhar com você. Apocalipse 12, a gente já falou em alguns outros momentos dessa nossa quaresma de São Miguel. E eu queria me centrar com você nessa passagem muito forte do livro de Zacarias, capítulo 3. O livro de Zacarias fala sobre a própria pessoa de Josué, aquele grande homem que fez o povo entrar na terra prometida, e ele fala assim, ele, que é Deus, né? Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava diante do anjo do Senhor. Ele é uma pessoa que está diante do anjo do Senhor. E olha o que diz o anjo do Senhor ao próprio Satanás. O anjo do Senhor está aqui em Zacarias 3. Disse ao próprio inimigo, que o Senhor te reprima, Satã. Reprima-te o Senhor que elegeu Jerusalém. Que o Senhor te reprima. Esse é o combate que nós estamos vivendo agora. Porque o nosso coração está sendo alvo de uma luta. Uma luta entre São Miguel, porque você e eu fazemos parte do exército de São Miguel, e o inimigo que quer atentar contra nós, quer nos tentar, quer nos assustar, quer nos fazer, sobretudo, sair do caminho de Deus. E aqui São Miguel intervém. Como eu disse, essa passagem não fala o nome de São Miguel, mas a tradição de interpretação da igreja reconhece aqui como o próprio São Miguel. Josué estava vestido de roupas sujas, enquanto estava de pé diante do anjo. E ele falou aos que estavam de pé diante dele, tirai-lhe as vestes sujas, e vestiu-o com vestes luxuosas. Colocai em sua cabeça um turbante limpo. Colocaram um turbante limpo em sua cabeça e o vestiram com roupas limpas. A interpretação dessa passagem levou muitas pessoas na tradição da igreja, e mesmo a gente que reza a ladainha de São Miguel, já a gente vai rezar essa ladainha, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Já a gente vai rezar essa ladainha, e a ladainha tem um dos pontos que diz assim, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel é a luz e a confiança das nossas almas. Por quê? Porque pelos nossos pecados nós devemos pagar, não somente nós temos como consequência do nosso pecado, não somente a culpa do nosso pecado, mas a pena. Você lembra dessa doutrina da igreja? É a doutrina que fala da dupla consequência do pecado.
Cada pecado que você e eu cometemos tem uma dupla consequência. Tem a consequência da culpa, que é aquela que é perdoada quando a gente se confessa, ou quando alguma pessoa não é batizada e é batizada, naquele momento a culpa é apagada, ou então quando a pessoa recebe o sacramento da unção dos enfermos. Nessas ocasiões, nessas 3 ocasiões, a alma que está com a culpa do pecado acaba perdendo essa culpa, não é? Essa culpa é perdoada por Deus. Mas a pena do pecado, a pena é devida às consequências do nosso pecado que não são só para nós. A nossa pena é uma pena que fica, que permanece. E a igreja nos ensina e dá a doutrina das indulgências, que fazem com que as nossas penas sejam apagadas, que são aquelas consequências devidas ao pecado, porque a igreja é um corpo místico de Cristo. E ainda que o meu pecado seja um pecado somente comigo mesmo, esse pecado tem consequências em toda a igreja, porque a igreja é um corpo. Eu e você fazemos parte da igreja e somos um corpo. E é por isso que a igreja ensina a doutrina do purgatório, que é o lugar onde aquelas pessoas que morrem em estado de graça, sem a culpa do pecado mortal, mas que ainda têm penas a pagar, precisam ir para o purgatório para poder pagar essas penas devidas do pecado e merecerem ir para o céu. E São Miguel, olha, inspirado nessa passagem de Zacarias, São Miguel é aquele anjo que nos aproxima na hora que a gente estiver morrendo e nos defende na hora do nosso juízo. Olha como diz a ladainha: luz e confiança das almas no último momento da vida, e depois arauto da sentença eterna, aquele que fala qual é a sentença. E depois, em mais um momento da ladainha, diz: São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. E é por isso que São Miguel é representado muitas vezes. Aqui a gente não tem essa espada de fogo e o escudo. Mas naquela outra imagem de São Miguel que a gente tem usado nas nossas lives, ele aparece com uma balança. Balança é símbolo de que São Miguel é aquele que pesa as almas, que ajuda as almas que estão sendo, no momento do juízo, a poder irem para o céu. Ou ele vê se aquelas almas precisam ir para o purgatório e ele leva para o purgatório para poder ajudar nesse pesar das almas. É por isso que ele é representado com essa balança. Então, São Miguel não é somente um anjo do fim, olha, dos últimos tempos, mas ele é um anjo que trabalha pessoalmente junto conosco, para nos ajudar na hora da nossa morte. Ele combate por nós e nos ajuda a defender. E é por isso que a devoção a São Miguel é tão importante para nos alcançar a graça da perseverança final. São Miguel quer derramar graças no dia de hoje. São Miguel quer hoje estar muito perto de você, para te dar uma graça muito particular de intimidade com ele. É por isso que esse exército tem o nome de São Miguel. E é por isso que a gente está fazendo a quaresma de São Miguel. A gente está pedindo uma graça, pode ser uma graça física, uma graça interior, mas a maior das graças que a gente tem é de intimidade com o arcanjo. Algumas vezes a gente pede uma graça de cura física ou de cura espiritual e a graça não vem. E às vezes a gente se pergunta, mas Deus, eu não vou receber essa graça? E Deus se lembra de quê? Deus se lembra de que aquele sofrimento que a gente sofre, com aquela doença, aquela dor no coração, aquela angústia, podem servir porque o sofrimento é um sofrimento reparador. Essa é a reparação que nós precisamos oferecer para os nossos pecados. Em particular, uma pessoa, por exemplo, que pecou muito e depois teve um encontro pessoal com Deus, essa pessoa provavelmente vai ter muito o que reparar. E esse sofrimento repara. Eu me lembro do nosso amigo Zachary King, que ele é um ex-satanista. Foi satanista e depois teve uma experiência forte com Deus por meio da medalha milagrosa. O irmão Luiz Maria até contou sobre isso nos dias da quaresma. A gente tem aqui vídeos no nosso canal. Você pode até clicar nesse cardzinho aqui e ver esse vídeo,
ver o testemunho do Zachary King, é um testemunho muito forte. O Zachary King, ele foi alguém que foi satanista por um bom tempo e se converteu. Só que agora ele tem uma vida difícil. Ele é cego, ele sofre com diabetes, ele teve uma perna amputada. Recentemente ele mandou um áudio para mim contando isso e pede sempre as orações. E eu pergunto para ele, mas Zachary, essas doenças? E ele fala com muita firmeza e seriedade. Irmão, eu ofendi muito a Deus. E essas coisas que eu sofro, eu as ofereço em reparação pelos meus numerosos pecados. Eu perguntei a ele se ele pedia a cura da cegueira dele, da diabetes dele, que fazia ele perder esses membros, essas coisas todas, né? E ele disse assim, irmão, eu pedi já muitas vezes a minha cura, mas eu entendi que isso é a reparação devida pelos meus sofrimentos causados ao próprio Deus com o meu pecado. Pensa nisso. Hoje é um dia de pensar que a nossa devoção a São Miguel é uma devoção por meio da qual a gente recebe muitas graças, graças extraordinárias. Mas é uma devoção também que nos ajuda a entender que a nossa vida tem consequências para essa vida e para a próxima. Aquilo que você faz aqui nessa vida tem consequências. E se houve já muito pecado na sua vida e você chegou a esse vídeo para ouvir essa palavra de que talvez o seu sofrimento seja um sofrimento reparador, hoje, pede essa graça a São Miguel de conseguir oferecer o seu sofrimento a Deus, de entender que o seu sofrimento pode ser um sofrimento reparador dos seus pecados. Eu também já pequei antes de uma experiência forte que eu tive com Deus lá em Belo Horizonte, com o auxílio do meu irmão. Eu pecava muitas vezes, não é? E aí, não deixei de ser um pecador, claro, continuo pecando, mas uma vida de pecado mais insistente, daquela época para cá eu parei de ter, mas eu ainda tenho muito o que reparar. Eu sou muito desastrado e de vez em quando levo uma queda, de vez em quando me machuco, e aí eu ofereço isso pela reparação dos meus muitos pecados que eu cometi na minha juventude. Deus há de ser misericordioso comigo, como Ele é misericordioso com você. Chegou a hora da gente rezar, não é? Vamos agora pedir a intercessão de São Miguel. A gente está aqui com a pedra do Monte Gargano, no lugar onde ele apareceu. Eu tenho aqui, junto da cruz que eu uso, uma pedrinha branca, que também veio de lá, do Monte Gargano, lugar onde São Miguel apareceu lá na Itália. E nós vamos erguer agora a nossa oração a Deus. Senhor, nós nos colocamos na vossa presença, eu e os meus irmãos e minhas irmãs do Exército de São Miguel. E nós queremos invocar agora a presença do Arcanjo São Miguel para que ele venha interceder por nós. Nós padecemos por tribulações e sofrimentos e nós cremos que estes tempos são os tempos do Arcanjo São Miguel. Por isso, agora nos dirigimos a vós, Arcanjo São Miguel, nosso protetor deste exército, nosso advogado. E esta é uma das invocações que fazemos a vós, na nossa ladainha. Nós cremos que o Senhor é o nosso advogado perante Deus, que o Senhor intercede por nós. Por isso, agora, São Miguel, intercede por cada um destes meus irmãos, destas minhas irmãs. Eles pedem as suas graças e agora eles colocam também no comentário as suas intenções de oração, as suas graças que eles mais necessitam. Olha para eles com misericórdia, como o Senhor fez com Josué, neste livro do profeta Zacarias, que o Senhor deu uma veste nova, que o Senhor intercedeu para que ele fosse justificado. Agora nós pedimos que o Senhor interceda por cada um de nós, para que nós encontremos graça e misericórdia, que o Senhor dispute contra o inimigo que atenta a cada um de nós, que nos pressiona, que quer nos desviar do caminho de Deus, que o Senhor não permita, ó São Miguel, porque nós nos colocamos sob a vossa potentíssima proteção e nós cremos que o Senhor está nos ajudando, está intercedendo por nós, está conosco. E eu te peço agora, São Miguel, eu que estou conduzindo essa oração em nome de cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham agora nesse vídeo, eu te peço que nós possamos ser
justificados. Que o Senhor interceda por nós no nosso último momento e que o Senhor nos ajude, nos acompanhe e dê a graça que cada um de nós mais necessitamos para estarmos muito próximos a Ti e contarmos com o Teu conforto, com o Teu consolo neste instante que vivemos na hora da nossa morte. Nós queremos vos rever no céu e nós contamos que este exército de São Miguel tem o Senhor como intercessor e como patrono. Amém. 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 Que grande graça a gente teve hoje de mergulhar um pouco no conhecimento de São Miguel e de rezar com o grande arcanjo São Miguel. Pega agora o seu livrinho, nós vamos rezar a nossa ladainha de São Miguel e junto com essa ladainha nós vamos rezar a consagração. Lembrando que hoje é um dia especial, onde a gente mergulha no conhecimento de São Miguel e reza com ele. Vamos lá. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus, que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E agora a sua intenção de oração.
entregue a São Miguel. Com fé, creia. Antes de rezarmos a nossa consagração, eu queria ler para você um testemunho que a gente recebeu da quaresma do ano passado. Aliás, 2 testemunhos, não é? O primeiro, eu vou fazer a quaresma de São Miguel. Tem um testemunho na quaresma que ele recebeu do ano de 2018 e fez conosco aqui no Instituto Hesed. Ele alcançou a graça, ela é a Lúcia Batista dos Santos, né? Ela alcançou a graça de deixar de fumar. E foi o último dia 6 de setembro, que ela colocou o cigarro na boca. Amém. E a gente toma posse dessa graça e também tem uma graça da Joana. A Joana Mariano. Ano passado, eu fiz a quaresma de São Miguel, pedindo o dom de ser mãe novamente. E esse ano estou rezando para agradecer, pois estou gestante e peço que São Miguel proteja com as suas asas o meu bebê que cresce no meu ventre. Que graça, viu, Joana? Veja, coloca agora a sua intenção de oração, sabendo que São Miguel está atento a essa intenção de oração. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós. Dou-me e consagro-me a vós. Coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador. Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me. Assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar de todo o meu coração, meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria, e impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final, e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Chegou a hora de você compartilhar esse vídeo. Pega na setinha, clica e manda para as pessoas no WhatsApp e diz: você precisa conhecer São Miguel. Você pode também bater um print dessa tela e mandar junto com o link desse vídeo para o seu amigo no Instagram. Marca ele no comentário agora aqui ou lá no comentário do seu Instagram e manda: olha, vem rezar São Miguel, as graças estão sendo derramadas. Você é um missionário desse exército para fazer mais pessoas conhecerem e amarem a São Miguel, não é mesmo? Então, compartilha agora. E para ajudar o nosso Instituto Hesed, a gente tem aqui o livrinho A Vitória no Combate. E aqui já incluindo o nosso terço do combate que a gente está rezando toda noite, às 19h30. Muita gente tem rezado conosco, essas graças têm sido derramadas em abundância. Então você é nosso convidado para poder estar no terço à noite e comprando esse livro você ajuda o nosso instituto. Aqui embaixo a gente tem o link e aí junto disso a gente faz parte dessa família e você ajuda a sua família do Instituto Hesed aqui a continuar evangelizando. Foi uma alegria estar com você no dia de hoje. A gente se encontra nos próximos vídeos e nas nossas lives. Deus abençoe e fique com Deus.